Se você tem dúvidas em relação a como montar um bom currículo, se você tem dúvidas em relação a formato, a que tipo de informação colocar em cada lugar, assista esse vídeo que ele vai te ajudar. Estou gravando uma série de vídeos aí, fazendo a revisão de vários currículos de diferentes pessoas, pessoas reais, com diferentes formatos, com diferentes informações, para que todas as pessoas possam olhar aí e entender como você pode montar um currículo, tanto do ponto de vista do formato, como também do conteúdo, para aumentar suas chances de sucesso quando você aplicar para alguma vaga, quando você colocar o seu currículo num site de emprego, ou até mesmo quando você entregar esse currículo em mãos. Se você tem dificuldade de criar um currículo do zero, de montar um currículo, no link do vídeo tem uma opção com 3 modelos de currículo no Word, mais 2 modelos de currículo no PowerPoint, que é o modelo Canva. Cada um tem uma utilização diferente. O modelo Canva é o modelo mais utilizado quando alguém te pede um currículo, porque ele é mais colorido, ele tem a sua foto, então ele é uma carta de apresentação que você pode mandar para as pessoas caso elas já te conheçam de alguma forma, enquanto que o modelo do Word é o mais recomendado para anexar em vagas, anexar em sites de emprego, porque ele permite a questão de colocação de mais informações, de palavras-chave relacionado ao que você está buscando, então aumenta as suas chances tanto se as empresas estão utilizando algum tipo de mecanismo para busca de candidatos baseado em palavras-chave, baseado em informação, quanto também se alguém pegar o seu currículo fisicamente para ler ele. Então, esses formatos aí, ambos ajudam bastante dependendo do contexto. Agora, então, vamos fazer a análise do currículo de hoje, beleza? Vamos lá, então. Bom, esse currículo aqui, ele tem algumas questões que a gente pode observar. Vou começar aqui pelo primeiro aspecto, que é o objetivo. O objetivo é uma questão que eu recomendo colocar no currículo apenas se você está criando esse currículo especificamente para uma vaga. Ou seja, ele não é o seu currículo geral, o seu currículo genérico que você utiliza aí para todas as situações. Ele é um currículo que você criou especificamente para aquela vaga que está em questão. Se essa for a situação, beleza, pode manter aqui a seção objetivo, mas coloca no objetivo qual é a vaga que você está buscando, qual é a vaga que você está concorrendo. Qualquer informação a mais do que isso é desnecessária e não vai te ajudar. Então, por exemplo aqui, atuar como analista contábil sênior, perfeito, esse é o tipo de informação que deve ser colocado aqui, mas o restante que está escrito aqui, em empresas que possamos crescer juntos, isso não agrega valor, né? Então, recomendo colocar sim a vaga que você está buscando, mas o restante aqui poderia ser retirado, ok? Próximo aspecto aqui é relacionado ao resumo das qualificações, que eu recomendo mudar esse nome, né, para resumo profissional. Resumo profissional é o termo aí que está mais utilizado no mercado, então trocar resumo das qualificações por resumo profissional fica mais alinhado do ponto de vista de linguagem. Aqui temos algumas observações. Primeiro, trocar a palavra aqui destacando-se por conhecimentos avançados. Então, a gente pode ver aqui que a primeira parte está ótima, contador com MBA em controladoria, auditoria e contabilidade, pela televisão Escola de Negócios, atualmente analista contábil sênior na Cinemark. Então, está ótimo. Agora, essa parte aqui, destaca-se em contabilidade geral, a palavra destaca-se fica meio esquisita aqui. Então, eu sugiro trocar ela por conhecimentos avançados. Então, conhecimentos avançados em contabilidade geral, conciliação contábil, análise, então fica mais redondo, né, com a utilização dessa palavra. E aí, o resumo das qualificações aqui, ou o resumo profissional, é uma seção realmente bastante importante no currículo que eu recomendo manter. Essa aqui foi bem feita, tem só algumas pequenas alteraçõezinhas aí para ficar perfeito. Outro ponto aqui também é trocar o ponto por além. Então, vamos pegar aqui mais na parte final, a gente tem a descrição, e aí chega um ponto que se fala assim, e atendimento a auditorias externas, ponto, e aí tem estudos e aplicação das normas. Ficou esquisita essa parte, não deu uma conexão boa no texto, então recomendo tirar esse ponto aqui e colocar além, né? Então, atendimento à auditoria externa, além de estudos e aplicação das normas IFRS. Então, dessa forma, a conexão entre o texto como um todo fica legal. O próximo que eu recomendo aqui é a questão da adição de uma seção de competências-chave
logo após o resumo das qualificações. Existem informações aqui que estão ao longo do texto que valem ser mencionadas nessa seção chamada competências-chave, que deve ser adicionada logo depois aqui desse resumo das qualificações. Por que criar um campo chamado competências-chave? Porque uma das principais coisas que estão mencionadas hoje nas vagas de emprego são as competências necessárias para desempenhar aquela função. Se você deixar já clara essa questão de quais são as competências que você tem, o recrutador ou até mesmo o sistema de triagem vai conseguir encontrar essa informação mais fácil, ao invés de ter que buscar isso em todo o texto que você tem aqui das experiências profissionais. Então, adiciona aqui no meio uma seção chamada competências-chave, busca as principais competências que você tem, adiciona aí, que com certeza vai ajudar bastante a ter mais sucesso aí nesse processo. Um outro ponto aqui é a questão, nós temos alguns pontos aqui sublinhados, né? Então a gente pode ver aqui que nós temos o objetivo está sublinhado, beleza. Resumo está sublinhado, mas de qualificações não está sublinhado. Então está fora de padrão. Formação acadêmica não tem nada sublinhado. Então eu recomendo tirar esses sublinhados aqui para ficar padrãozinho, para ficar legal aqui e não ter essa diferença de formatação. Outra questão aqui, nós temos essas barras também que estão aqui, elas não têm função nenhuma e não existe um padrão, né? Também aqui tem a barra, aqui tem a barra, mas depois nas demais partes aqui do currículo, por exemplo, nas transições de objetivo para resumo, não tem a barra, então está fora de padrão. Aqui no final nós temos também essa barra, recomendo tirar, ela não agrega, ela só polui o currículo como um todo, então tira essas barrinhas aí, ou coloca elas na transversal, fora a fora, aqui no currículo, e seja consistente. Se for o caso, coloque em todas as transições e tire esses sublinhados aqui que ficou como se fosse uma barra parcial, que não ficou legal, ficou poluído. Beleza? O próximo ponto é colocar a formação acadêmica depois das experiências profissionais. As experiências profissionais são mais importantes, mais relevantes aqui na análise de um currículo do que a formação propriamente dita. Então, remova aqui a formação acadêmica e jogue ela depois aqui das experiências profissionais, que fica melhor, fica mais fluido aí para quem está analisando o currículo, ok? Outro ponto aqui é relacionado às experiências profissionais. Eu recomendo colocar as questões aqui as empresas que você trabalhou, a cidade e também o ano de início e de fim em uma linha só. Então a gente pode ver aqui que nesse caso foi colocado o período primeiro, depois foi colocada a empresa e depois o cargo. Então eu recomendo que você coloque primeiro o cargo em negrito, depois o nome da empresa e depois a data de início e de fim. Tudo em uma linha só. Cargo em negrito, coloca uma vírgula, nome da empresa, vírgula, e o ano de início e ano de fim, tudo em uma linha só. Fica melhor, fica mais limpo, vamos dizer assim. Outra questão aqui em relação às experiências profissionais é que esse currículo aqui, ele está com texto demais. Os parágrafos aqui estão muito longos relacionados às experiências de cada uma dessas funções. Isso deixa o currículo bastante poluído e a chance de um recrutador ler esse currículo é bastante baixa. Porque quando um recrutador se depara com um currículo com tanto texto e ele não consegue encontrar as informações que ele está buscando de forma fácil, a chance é desistir e passar para o próximo, para aquele currículo do candidato que tem essas informações mais claras. Então eu recomendo reduzir essa quantidade de texto, recomendo deixar 2 linhas, logo depois aí do nome da função da empresa e do ano de início e ano de fim, coloca 2 linhas com a descrição geral do que você fazia nesse cargo, e aí coloca 3 ou 4 tópicos, 3 ou 4 bullets abaixo dessas 2 linhas onde você fez a descrição, e esses bullets devem ser bem resumidos, bem diretos, informando aí atividades que você fazia nessa função. Tópicos curtos, com palavras-chave, para que isso aumente as chances do mecanismo de busca te encontrar
e para que também o recrutador que vai pegar esse currículo consiga entender de forma rápida e fácil quais foram as atividades, quais eram as responsabilidades que você tinha em cada um desses cargos. Se tiver que ler todo esse texto, diminui muito a chance aqui de alguém realmente prestar atenção, tá? Então, 2 linhas de resumo e 3 ou 4 bullets, 3 ou 4 tópicos com as principais atividades que você realizou aí dentro dessa função, dentro desse cargo. Logo depois, sugiro aqui substituir cursos e softwares que está listado aqui nessa parte por habilidades técnicas e colocar isso antes de idiomas aqui também na horizontal. Então, não separar como está separado aqui idiomas num lado e cursos e softwares do outro. Sobe essa parte para antes de idiomas e troca esse nome cursos e softwares por habilidades técnicas. Dessa forma, fica aí mais alinhado com a terminologia aqui que está sendo utilizada. Então, assim, esse currículo tem bastante informação legal, mas ele precisa ser limpo, vamos dizer assim. Precisa ser colocado num formato onde fique mais fácil de encontrar as informações relevantes aqui em relação a esse candidato. E por último, eu estou colocando aqui um lado a lado desse currículo com um outro modelo de currículo, só para que você possa ver a diferença de um currículo que está poluído, vamos dizer assim, com informações demais e com elementos que não agregam valor, né? Como eu já mencionei anteriormente, essas barras, por exemplo, que deu uma poluída. Tem diferentes tamanhos de fonte aqui nesse texto também, comparando com um currículo onde existe padrão. Então, pode ver que todos os tópicos têm a mesma fonte, a mesma coloração, as informações aqui do texto estão bem padronizadas, as experiências profissionais aqui, como eu já comentei, tem o cargo, a empresa, a cidade e o ano, né, de início e de fim. E as informações aqui, a descrição da vaga com bullets, com tópicos aqui, então fica muito mais limpo. Esse exemplo que eu tenho do lado direito aqui, que está bem formatado, é um dos modelos que eu tenho ali como uma opção para quem quer buscar esse modelo no link que eu deixei na descrição aí. Ele já vem formatado e você só preenche aí com as suas informações, não precisa criar um modelo do zero. E esse modelo ele já está formatado com todas essas informações importantes aí que são necessárias para esse tipo de currículo. Beleza? Então, me segue aí. Logo, logo vai ter mais vídeos aí fazendo revisões de currículos também para te ajudar.